Atenção nessas palavras aqui desse jornalista. Olha só, o Ronaldo Lemos. Se Musk quisesse realmente defender a liberdade de expressão, estaria copiando a estrutura dos seus concorrentes, o Blue Sky e o Mastodon. Esses concorrentes promovem o oposto da centralização: federações de servidores, protocolos de comunicação autônomos e infraestrutura distribuída. As redes do Mastodon e do Blue Sky são desenhadas para dificultar o controle privado ou estatal de suas plataformas. Nem as próprias empresas têm controle sobre o que é passado nessas plataformas. Uma pessoa rodando um servidor no banheiro de casa poderia continuar postando nelas enquanto esse servidor estiver no ar, aconteça o que acontecer. Musk não quer nada parecido com isso. Ele quer ser o dono da plataforma, quer ser o seu gatekeeper, quer ser o seu editor geral e o seu bloqueador geral. Seu objetivo final é a centralização do poder nas suas próprias mãos, não a descentralização do poder, que é a premissa inerente à ideia de liberdade de expressão. Mutatis mutandis, ele quer ser o Alexandre de Moraes do planeta. E aí ele continua. Tá tudo correto, gente. Exceto, é claro, a comparação com Alexandre de Moraes, por uma razão simples. O Alexandre de Moraes não quer ser o controlador geral da nação, nem o controlador da expressão. O Alexandre de Moraes o ministro está na infeliz tarefa de ter caído nessas circunstâncias, né? Porque o acúmulo de cargos o foi jogando para essas circunstâncias e ele não pôde simplesmente abrir mão depois que ele começou. Só isso. Ele foi posto nesta situação. Ele deve estar rezando para acabar tudo isso e ele poder voltar simplesmente a ser juiz e desacumular o serviço que está em cima da mesa dele. Garanto. Agora, no caso do Musk, não. Realmente, ele quer ser o dono do planeta. E o Ronaldo Lemos, da Folha de São Paulo, mostra isso. E é exatamente isso. Agora, o mais interessante, gente, é não entender o porquê que... Quer dizer, a gente até entende, né? Mas a gente vem falando isso já há quantos anos? Que se a esquerda quisesse realmente liberdade de expressão, ela não estava brigando, né, pondo o Estado contra as companhias para além do imposto. Você tem que cobrar imposto das companhias, pronto. Agora, começar a ir para além disso é uma tarefa inglória, gente, e uma batalha perdida. O que a esquerda deveria fazer é exatamente ver se ela consegue, participar do incentivo desse tipo de internet, que o Lemos está falando aqui, como tem a Blue Sky e o Mastodon. A descentralização e a possibilidade do descontrole. Em outras palavras, uma tentativa de fazer a internet pegar o rumo que ela tinha no início, que era uma rede livre de computadores para comunicação. Esse era o objetivo da internet. Lembram-se que nos anos 85 para 95, 10 anos antes de a internet se popularizar, e depois de 95 para frente, até mais ou menos os anos 2000, até 2010, o grande debate era as pessoas que achavam que a internet era a utopia da comunicação de todos os humanos com todos os humanos, e aqueles que achavam que, né, essa comunicação dos humanos com todos os humanos iria, mais cedo ou mais tarde, se é que já não estava indo, cair na mão de monopólios privados ou estatais. Lembro que
Pierre Levy, lembram? Vendeu muito livro naquela época em cima desta utopia da internet livre. Todo mundo achava, muitas pessoas achavam que seria exatamente o lugar onde, se eu tenho uma ideia, eu passo para o outro. Se o outro tem uma ideia, passa para mim. Ou seja, a época não se falava essa expressão, alguns falavam, o intelecto geral, né? O general intellect, o intelecto geral, né? O saber geral de um estágio da humanidade iria ser livre e ser transmitido a todo momento, de todos para com todos. Era uma leitura libertária dos grundis do Marx. Pierre Levy não ia muito pelo Marx, mas ele ia por essa leitura libertária. Agora, muitas pessoas com formação na escola de Frankfurt, sempre desconfiados em relação à mídia, achavam que ia pelo monopólio, e que esta ideia da comunicação de todos com todos não iria vingar. Venceu esta ideia maligna. Hoje nós temos uma internet que é monopólio de algumas companhias que, por sua vez, se tornaram donas através do controle, né, às vezes não acionário, mas simplesmente o controle de possibilidades daquela empresa funcionar, donas de outras empresas. Então, veja, uma internet descentralizada, e a esquerda poderia botar força nesse tipo de coisa, seria simplesmente o grande lance contra os monopólios. E o Lemos dá o exemplo. Né? Então, veja, se por um lado você tem em alguns governos a possibilidade de dar uma boa cacetada no Elon Musk, e se por outro lado, aí o outro lado é importante, e se por outro lado você tiver o incentivo dos provedores que não são monopólios, você começa a ter alguma chance de disputa, de luta neste campo. Agora, se não se entende isso, e se o PT no Brasil, que está no governo, não entende isso, e começa a pedir para o Alexandre de Moraes resolver o problema através de lei, ora, sinceramente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você pedir para o Haddad resolver isso a partir de imposto, eu acho que dá até mais certo. Mas bater palma para o Alexandre de Moraes para ele resolver isso através da questão da liberdade de expressão, não vai funcionar. Eu acho que esse artigo do Lemos hoje, vamos ver como é que é o título para vocês darem uma olhada, né? Elon Musk quer ser o Alexandre de Moraes do mundo. Tirando aí, né, a ironia e a comparação com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não quer ser, né, o controlador do Brasil. Tirando isso, o artigo inteiro está corretíssimo, gente. Está corretíssimo. Deixa eu só mostrar para você uma parte aqui. Olha só que parte aqui que ele lembra. Olha só. Musk paralisou os serviços da Starlink na guerra da Ucrânia por ordem própria sua. Removeu conteúdos que desagradavam o governo da Índia como barganha para obter vantagem no país. Removeu conteúdos a pedido do governo da Turquia e assim por diante. Ou seja, está mostrando todos os lugares onde o autoritarismo falou mais alto e ele participou. Aí, aqui, se Musk quer tanto proteger a liberdade de expressão, por que então nunca cogitou mudar a arquitetura do Twitter, do X, para um modelo descentralizado e neutro, parecido com o dos seus concorrentes? A razão é que, se fizer isso, ele também perderá o controle total da plataforma. E esse controle total, para ele, é precioso.
Esse controle é a razão de Musk ter pago 44 bilhões pelo Twitter, muito mais do que a empresa valia. Lembram? Essa é também a razão pela qual ele quis lançar um foguete a cada 3 dias para colocar em órbita satélites de provimento de conexão à internet no mundo todo. Musk não quer conectar o mundo, ele quer controlar as redes que conectam o mundo. Eu já disse para vocês aqui, um dia até eu falei que ele queria ser presidente dos Estados Unidos, e algumas pessoas não entenderam. Até algumas pessoas falaram: professor, o senhor errou, ele é africano, ele não pode ser presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, gente, ele não é que era no sentido de ser presidente. Como não existe o presidente do mundo, ele quer ser o presidente dos Estados Unidos. Ele não pode ser legalmente, mas ele quer ser o presidente do mundo, ele quer ser o dono do mundo. E nesse sentido é que ele faz a campanha do Trump. Ele quer ser o dono do Trump, ele quer ser o presidente. Veja, ele quer porque quer mostrar única e exclusivamente para o pai dele que ele não é um bosta, porque o pai dele falou na cara dele: você, de todos os filhos que eu tenho, você é o único que cheira mal. Ele falou: papai, mas eu passei desodorante. Ele falou: não adianta, você é um bosta. Entendeu? É mais ou menos uma coisa que o pai do Bolsonaro falava para ele, provavelmente o pai do Marçal fala, né? Ou falava: você é um bosta. Aí não adianta desodorante, o cara fede por ele próprio, pelas entranhas dele. E se eu ouvir isso do seu pai, ele ouviu. Então ele passou a fazer o quê? Né? Quanto mais o pai dele falava que ele era viado, mais ele fazia filho. Já tá com 200 filhos aí, ninguém nem sabe mais. Quanto mais o pai dele falava que era esquisito, mais ele punha nome nos filhos de X2, X2, K3P3, 2, 1, 20, né? E foi infestando o mundo de moleque com nome de debilóide. Resultados: os moleques vão crescer tudo tonto. Quanto mais o pai dele não queria que ele controlasse as empresas, mais ele fez frentes de desenvolvimento da empresa. E roubou, né? Ele só rouba e rouba e rouba. Ele rouba a ideia das pessoas. Ele rouba tanto que ele roubou o Milo Manara. Tô falando sério, ele roubou desenho do Milo Manara, desenho erótico. O Milo Manara processou ele, falou: não, você não vai usar. Xoxota que é o desenho, você não vai usar, seu desgraçado. Entendeu? Ele rouba tudo. O Nicoleles mostrou já várias vezes as parafernália que ele pega dos outros, rouba. Coisa que não funciona, ele fala que funciona. Agora, o foguete de fato, ele queria que funcionasse. Agora, o Tesla é fantástico, né? Porque é um carro que, se você comprar, ele não anda. Por que ele está fazendo o Tesla? O Tesla não é para você comprar. O Tesla é para ele poder ter uma rede de táxi vendida para país ou vendida para grandes empresas, no sentido de que este táxi já vem controlado pela internet dele. Então ele é um táxi robô. Então é esse tipo. Ele quer monopólios e monopólios do quê? De tudo sobre você, de tudo sobre nós. O táxi que você pega, onde é que você vai, o banheiro que você... Ele quer tudo. Ele quer ter... Agora, você fala para mim assim: então é isso que move o capitalismo? Não. É exatamente o contrário. O que move o capitalismo é essa impossibilidade dele ser livre, ou seja, dele ter que ser capitalista e servir ao capital. Servir ao capital, ter que ficar, né, procurando onde é que o capital cresce. E nem sempre ela acerta. Nem sempre ela acerta. Tanto é que o Twitter não é uma empresa rentável do jeito que ela não valia e não vale. Em outras palavras, há muito empresário, há muita gente que dá menos cabeçada do que ele para ganhar dinheiro. Ele atropela a si mesmo, porque ele precisa de toda maneira controlar.
controlar e controlar. Musk é uma praga, gente. Musk é uma praga. Ele pessoalmente é uma praga. Sozinho ele é uma praga. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não pensem vocês que o ministro Alexandre de Moraes não sabe com quem está lidando. Tá? Já expliquei isso várias vezes. Ele sabe. Ele sabe com quem ele está lidando. E ele sabe também, e pelo menos em parte, não sei se ele tem uma formação filosófica para acompanhar o debate, porque o serviço do ministro é uma desgraça. Eu fico o dia inteiro analisando coisas e não tenho tempo para estudar. Mas não precisa estudar muito. Alguns livros dão a indicação de como é que funciona o capitalismo hoje e ele sabe como é que a financiarização está acoplada ao capitalismo de plataforma. Então ele sabe perfeitamente que o Elon Musk não está jogando ideologicamente, que o Elon Musk joga para destruir ou comprar aqueles que estão na frente dele. Se ele não pode comprar a pessoa, ele destrói. Ele não pode comprar o governo da China. O que ele faz? Ele fica ameaçando os chineses e puxando o saco ao mesmo tempo. Mesma coisa ele fez com a Índia, com a Turquia. Ele puxa o saco e ameaça. Agora, veja no caso do Milley. O caso do Milley é o mais interessante de todos. Por quê? Como a Argentina não tem nada a oferecer para ele, nem público tem, o Milley foi até lá, mamou no pipi dele e ele não deu a mínima pro Milley. Não serve para nada. É um puxa-saco a mais. Entendeu, gente? Ele funciona. O Musk funciona num interesse pelas empresas dele. Mas não necessariamente pelo capital. Ele dá muita cabeçada. E por isso, exatamente aí, é que logo, logo ele vai cair. Porque há muita gente que se interessa, que é personificação do capital mais propriamente do que ele. É que calhou dele concentrar poder vindo do pai dele muito mais do que outros. Mas não pensem vocês que os outros estão dormindo. Inclusive alguns estão só assistindo ele fazer esta exposição toda que ele faz de si mesmo para cair. Um deles que está assistindo é o Zuckerberg, que aliás não está investindo em nada que é virtual, está investindo em carne, está comprando gado e terra para alimentar chinês. O negócio do Zuckerberg é o Facebook. Daqui a pouco a gente volta.